Então, aqui diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Duas frases no livro me tocaram bastante. Quando diz, a espiritualidade não é algo que pode crescer e depois desaparecer pela lavagem. Não se pode vesti-la e depois despi-la. Ela é fruto que cresce em nossa vida, em processo contínuo. O fruto cresce dentro de nós, faz parte de quem somos e vai influenciar a nossa conduta, a maneira que somos, a maneira que reagimos, e é algo duradouro que cresce cada vez mais, nos transformando por completo. Então, hoje nós vamos ver alguns requisitos para produzir fruto. Nosso livro menciona 4, eu peguei 3 desses e acrescentei mais um diferente. Então, primeiro, regeneração. Vamos olhar Mateus 7, 16 até 20. Daisy, você pode ler essa passagem? Mateus 7, 16 até 20. Posso sim. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, o que essa passagem está nos ensinando? A garganta ainda não está 100%, gente. Então, o que essa passagem está nos ensinando? Alguém pode falar. Levanta a mão, abre o seu microfone e pode falar. É o nosso testemunho, né? O nosso testemunho que mostra a nossa vida, né? Nossos frutos, né? Sim, mas é só pelas nossas ações que as pessoas vão ver o que está dentro de nós. Muito bom. Então, será que se nós não estamos dando frutos, podemos mudar e dar fruto bom? É possível? Sim. Sim, sim, podemos. O que é necessário para fazer isso? Verônica. É possível sim, porque se não fosse possível, a gente, né, muita gente estava ferrada nesse mundo. O que acontece? Você pode querer mudar, né? Mas o que é necessário para mudar então, isso? Você querer, né? Você querer. No meu caso, eu comecei pelo estudo, querendo aprender, porque na verdade eu vivia, né? Para mim, assim, na época era só a Igreja Católica que era certa. Então, assim, eu acho que quando você passa, a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu fui vendo, né, que realmente, assim, não era pelo aquele caminho que eu estava indo. E, assim, eu tenho que querer mudar também. Tem que partir de você, porque não adianta você
né? Muitas vezes eu fui em igreja só por ir, mas assim, não tinha compromisso, só ali. Aham. Aí, quando você realmente quer mudar, eu acho que, né, vai estudando a palavra e você vai conhecendo a verdade, né? Muito bom. Marley, Eu acho que tem que ter fé e força de vontade. O mais importante para a uhum. gente conseguir nosso objetivo. Muito bom. Mais alguém? Então, vamos olhar mais uma passagem. Mateus 7, 24 até 27. Juliane, você pode ler? Oi, tá me ouvindo? Boa noite. Sim, sim. Posso ler sim. Tá bom. Pode? Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a queda. Obrigada. Até o- Então, duas pessoas ouviram as palavras de Jesus, certo? Então, qual a diferença entre essas duas pessoas? Qual a diferença entre as duas pessoas? A diferença é que uma edificou a casa sobre a rocha, que é a rocha de Jesus. Ela começou a seguir os passos de Jesus, e a outra não. Exatamente. Então, a outra ouviu as palavras de Jesus, mas não seguiu. Então, colocou a casa na areia, porque não obedeceu. Então, deu para perceber que as duas pessoas ouviram. As duas ouviram. Então, basta só ouvir? Não, não. Não basta ouvir, não. A gente tem que obedecer e colocar isso em prática. Então, nós precisamos construir a nossa vida sobre a rocha que é Jesus e fazer exatamente o que a Laodiceia falou, de obedecer, colocar em prática. Ouvir, claro, é uma parte importante, que temos que ouvir a palavra de Deus. Então, o segundo requisito é união com Cristo pelo Espírito. Vamos olhar João 15, de 1 a 8. João 15, de 1 até 8. Lana, você pode ler essa passagem para a gente? Boa noite, posso. Tá bom. João 15, de 1 a 8, né? Sim. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vós tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo
e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Obrigada. Vos será feito. Muito obrigada. Isto é... Tá bom. Então, Larry, no culto presencial, ele pregou sobre essa passagem no domingo, quem estava lá. Então, olha, eu quero que vocês olhem de versículos 1 até 8 e contam quantas vezes aparece a palavra permanecer, uma coisa parecida. Permanecer, permanecem. Baixo agora. Tá bom? Conta quantas vezes na sua tradução aparece ou permanecer, permaneçam, permanecerem, uma coisa parecida. Na minha, 7. Na minha também 7. Eu peguei 8. Não sei se eu contei alguma coisa 2 vezes. A minha é 8, NVI. Meu também, NVI 8. Então, por que isso é importante? Por que repete, por que Jesus repete essa palavra tantas vezes? Porque permanecer é estar do lado dele, é obedecer, é seguir a palavra, é estar com ele. Sempre. Exato. Sim. Permanecer. Sim. Holly, você tem alguma coisa? Eu não estou te ouvindo. Não sei se tem algum problema com... Porque eu acho... Pode me ouvir agora? sim, estou. Sim. Ele também diz comigo, não? Eu faço e ele nunca vai me deixar. Isso é muito bom. Muito bom. É o fato de que realmente Jesus não vai nos deixar. Mas permanecer, essa dá que tipo de ideia? Que nós precisamos permanecer. O que é isso? Para sempre. Para sempre. Não é só dar instante, né? Começo, todo instante. Exatamente. Então, eu creio também que tem a ideia de que vamos ficar, não vamos mudar, vamos perseverar, continuar, caminhar do lado dele e crescer. Olha, esse permanecer é muito importante para a gente, muito importante. Então, a gente tem que permanecer firme, fora da videira à morte. Fora da videira à morte. Não podemos viver espiritualmente cortado do ramo. Então, a gente tem que ficar ligado ao ramo. Então, o terceiro requisito para a gente crescer de produzir fruto. Terceiro, desejo de andar no Espírito. O que é um desejo? Alguém me fala, o que é um desejo? Você querer uma muito. vontade muito grande. É uma coisa que você quer, uma vontade muito grande. Leninha? É o que eu falei, é uma vontade muito grande, né? De Tá querer alguma bom. coisa. Eu não sabia quem tinha falado. Muito bom.
Então, é um desejo muito grande. Mais alguém? Então, vamos supor que eu preciso fazer exercício para minha saúde, para perder peso, ajudar a controlar minha glicose, que realmente eu preciso de tudo isso. Eu sei que eu preciso, mas vamos supor que eu não sou muito chegada a fazer exercício, então muitas vezes não quero fazer. O que vai ganhar na maioria das vezes? Meu desejo ou minha necessidade? Um desejo. Fátima, o que você acha? Eu acho que o desejo é forte, mas a necessidade, às vezes, faz a gente fazer as coisas sem estar com vontade. No caso, é o meu caso. Eu não gosto muito de fazer Sim, exercício. às vezes. Quem mais? A necessidade obriga a gente a fazer as coisas. Eu acho que quando nós não somos disciplinadas, o desejo vai crescer nas nossas vidas, mas eu creio quando a gente tem uma união com Cristo e estamos determinadas, aí a nossa necessidade grita mais alto, e à medida que a gente vai deixando o Espírito Santo tomar conta de nós, a decisão já não é nossa, a gente passa a cumprir aquilo com mais louvor, com mais vontade. Muito bom. Então, se eu estou guiada pela minha vontade, o que eu quero, muitas vezes, às vezes, a necessidade vai ganhar, de vez em quando. Mas a longo prazo, é a minha vontade que vai ganhar. Por isso que, muitas vezes, as pessoas começam uma dieta e fica firme um pouquinho, mas depois desiste e cai logo na outra rotina. Tem pessoas que conseguem sim, mas a gente tem que ter aquela vontade e o desejo de mudar. Então, aquilo que desejamos, muitas vezes, ganha para satisfazer aquele desejo do momento. Vocês lembram quem fez o estudo do outro livro, Quem é Você? Que muitas vezes a gente não consegue adiar a satisfação momentânea. Então, a gente precisa de disciplina. Então, vamos pensar o que você realmente quer no seu relacionamento com Deus e com Jesus. O que você realmente quer. E isso vem ao quarto ponto do nosso requisito, que não estava no livro, mas você precisa estar disposta para enfrentar a dor da poda. A poda vai doer? Sim. Vai. Então, meu filho André gosta muito de mexer com plantas. E de vez em quando ele poda uma planta que, ao meu ver, quase não sobra nada. Ele vai tirando, e eu penso, ai, André, não ficou nada. Mas depois de um tempo, a planta já está crescendo e ficando mais bonita do que era antes. Então, todo mundo que entende um pouco de planta sabe que precisa podar de vez em quando, porque assim vai dar fruto melhor ou vai sair umas flores mais bonitas ou mais flores até. Então, Deus poda seus filhos. Em Hebreus usa a palavra disciplina. Então, vamos ler em Hebreus 12, versículos 5 e 6. Hebreus 12, versículos 5 e 6.
Marília, você pode ler 5 e 6? Hebreus 12, 5 e Sim. 6. Sim. Leiamos. E estáis esquecidos da exortação que com os filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaneis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Tá bom. Então, na minha Bíblia diz, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, vamos pular para versículos 10 e 11. Cida do Petrônio, você pode ler versículos 10 e 11. De Hebreus 12, 10 e 11. Pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, quais são algumas maneiras que Deus nos poda ou que Deus nos castiga? Quais são algumas maneiras? Ninguém tem uma ideia? Pela Eu dor. creio que ele não castiga, né? A gente que não aceita algumas decisões, né? Sim, sim. Às vezes a gente não aceita algumas decisões de Deus. Exatamente. Que mais, Fátima? Então, deixa eu ver se meu tá ligado aqui. Então, eu acho que ele não nos castiga, a gente que às vezes não aceita, como a irmã já falou, não aceita, e quando a gente não aceita é para o nosso mal, porque quando Deus quer uma coisa da gente, às vezes ele vai ter um problema, a gente faz assim, tipo, a gente vai fazer uma viagem, aí não deu certo, naquele dia não foi. Se tivesse sido, poderia ter tido alguma coisa, Deus tirou aquilo da gente, antes da gente chegar lá. Eu acho que ele sabe todas as coisas diante da gente, antes da gente pensar, já está sabendo. Então, eu acho que não é castigo, eu acho que é para o nosso bem. Sim, eu concordo. Então, quais são algumas situações que Deus pode usar para ajudar a gente a crescer? Algumas Boa noite, situações. gente. Oi. Talvez. Boa Kelly. noite. Cheguei depois. Isso. Eu entendo que justamente não, às vezes não atendendo aquilo exatamente como a gente pede. A gente pede determinadas coisas e não acontece, ou não da forma que a gente quer ou pede, ou não no momento, que a gente tem, né? O ser humano ele é imediatista. E às vezes Deus ele tem tempo que não, às vezes não, a grande maioria das vezes, né? O tempo dele não é o nosso. Muito bom. Então, quem mais? Quais são algumas situações que Deus usa para transformar a gente? Não que ele causa. Uma enfermidade? Mas ele usa para ajudar a gente a crescer. Holly. Sim, aconteceu comigo semana passada, ou 2 semanas passadas. Todos os dias alguma coisa acontecendo, mas ele está pronto para fazer alguma coisa, minha mente foi focada onde ele queria fazer, mas teve planos e pessoas para encontrar, para me ajudar, e de repente tudo caiu e desapareceu.
E ela fez muitas orações. O que é isso? Fiquei um pouco desesperada, realmente, porque tem um limite de tempo para fazer essas coisas. Mas, finalmente, depois meditação sobre isso, eu realizei, ele ainda teve coisas a fazer. Realmente, ele me dando uma mensagem. Não é pronto ainda, você tem muitas coisas. Então, eu sentei e fez tudo e finalmente o dia chegou, de repente todo mundo estava me ligando, tudo foi organizado, ele também foi organizado. Então, sim, absolutamente. Então, naquela situação difícil, você aprendeu a confiar mais em Deus, eu creio. Sim. Que sim, mais? Exatamente. Que mais, Luísa? Luísa. Eu acredito a dor, o sofrimento, as perdas, tudo nos faz nos aproximarmos mais. Muito bom, porque a dor do sofrimento nos ajuda a crescer. Eu creio que Deus não causa muitas coisas. Por exemplo, Ele não causou a morte do meu filho, mas aconteceu porque estamos num mundo imperfeito, onde existe morte, e as pessoas vão ficar doentes, vão morrer, mas Deus me ajudou a usar aquilo na minha vida para crescer. Porque eu sei que hoje eu não sou a mesma pessoa, depois de passar isso tudo. Eu creio que muitos de vocês também. A Marília perdeu o marido, tem uns 2 meses, por aí. E eu sei que tem sido 5 meses. Vai fazer. Está passando rápido, pelo menos para mim, para você eu sei que não. Mas a gente cresce pela dor. É agradável? Não, de jeito nenhum, não é. É muita dor, muito choro. Eu sei que Lana também tem sofrido muito com a morte do irmão. Maria Helena perdeu a mãe, muitos de vocês perderam alguém. Então, isso é muito difícil. A gente chora, clama, às vezes pergunta a Deus por quê, mas no final a gente cresce. A gente não é a mesma pessoa do que antes. E até para ajudar outras pessoas, a gente tem uma palavra de conforto, de ajuda, de nos aproximarmos de pessoas com certos tipos de problemas. É agradável? Não. Assim, pessoas que passam por problemas financeiros, assim, perder o emprego, é bom? Não, não. Mas a pessoa aprende a confiar em Deus. E, às vezes, a ver como a família de Deus fica unida em volta daquela pessoa para sustentar e ajudar aquela pessoa. Vendo, assim, a mão de Deus naquilo tudo. Porque mesmo na tragédia, a gente vê a mão de Deus agindo. Eu vi quando meu filho faleceu, eu vi a mão de Deus agindo em muitas coisas. Foi uma fase horrível, foi. Mas a gente vê Deus nos sustentando, nos ajudando, agindo no meio de tudo aquilo. Então, eu creio que Deus usa esses problemas para nos ajudar a crescer e a ser pessoas transformadas. Eu creio que todas as pessoas que já passaram por dificuldades, eu acho que todos nós já passamos por dificuldades de algum tipo, todos nós. E nós, quando passamos por
por essas coisas, segurando na mão de Deus, a gente sai mais forte. A gente sai mais alicerçado na palavra de Deus. E a gente sabe que esse é o único caminho. É o único caminho que vale a pena. Mais nada vale a pena. Mais nada no mundo. Então, vamos olhar mais uma coisa aqui nesse versículo. Olhe no versículo 11. Não, no final de 10, tem um motivo para que é o resultado da disciplina. Um resultado da disciplina, no final de 10. Porque diz, mas Deus, Lana? A santidade. A santidade, para participarmos da sua santidade. O que é isso? Participar da sua santidade. Muitas vezes, quando eu estou lendo, eu paro, porque quando a gente lê rápido, às vezes a gente vai lendo e a gente não fica absorvendo aquilo, mas muitas vezes eu gosto de parar e eu penso, o que seria isso? Participar da santidade de Deus. O que seria isso? Fátima? Eu acho que é a gente aceitar as coisas de Deus com bom grado, do jeito que vier para a gente, porque tudo vem para o nosso bem. A gente tem que aceitar, entender. Eu acho que é a melhor forma, porque quando a gente está com angústia, uma coisa bem grande, a gente pede ao nosso Deus que resolve, a gente se sente tão bem. Chega, parece que a gente fica todo completo, todo cheio da Sim, seria uma parte, seria incluído. Que mais? Eu acho que é também nos moldarmos ao caráter de Cristo. Exatamente. Nós buscarmos essa santidade, né? Com todos os frutos do Espírito que Sim. fala em Gálatas. Sim, porque assim, filhos parecem com os pais. E se Deus é nosso pai, Jesus nosso irmão, a gente tem que parecer com ele. Então, a gente tem que ir pegando essa natureza de Deus, o jeito dele, as qualidades dele. Não é fácil, não, mas aos pouquinhos, com o fruto crescendo em nós, a gente vai adquirindo isso. Então, a disciplina celestial busca nos purificar do pecado e garantir uma participação permanente na vida divina. Uma participação permanente. Não é só nessa vida, não. Nessa vida está incluído, mas o que vem depois. A nossa ida para a vida eterna, ela começa aqui. Sim. Nosso caráter aqui, sim, né? Sim, exatamente. Exatamente. Então, olha no versículo 11. Tem mais uma coisa que está falando sobre 2 resultados da disciplina. Tem mais alguma coisa em versículo 11? O que fala? Fruto pacífico. Vou deixar outra pessoa falar. Muito bom, Lana, muito bom. Então, fruto de justiça. Exatamente isso, porque fala o fruto de justiça, produzir fruto de justiça. Então, outra pergunta, o que é fruto de justiça? Alguém sem ser a Lana. A Lana, você está nota 10, mas vamos ver se mais alguém que não falou ainda pode falar para a gente o que é isso, fruto de justiça. Nenhuma ideia, gente? Nós sermos justos? Levanta a mão, quem está falando? Cida.
Então, praticar a justiça é sermos justos, né? Fazer coisas que agradam a Deus. Então, temos que ser justos. Que mais? Então, Lana, tem uma observação? Então, eu até estudei esse capítulo e me assustei. Confesso que é um impactante, né? Sim. Mas eu acredito que o fruto de justiça é você reunir todos 9 frutos do Espírito. Você praticar e seguir a sua vida buscando sempre essa prática dos 9 frutos do Espírito, que você acaba se deparando com eu pelo menos né? Que é um pouco mais difícil de você praticar, mas a gente, com o Espírito Santo dentro de nós, a gente tem que buscar isso, força de vontade, e buscar. Muito bom. Então, é justamente isso de reunir tudo, mas é de fazer aquilo que é certo perante Deus, honesto, justo, que vai beneficiar os outros, que vem do amor dentro de você e que vem de Deus, e que, claro, acima de tudo, que vai agradar a Deus. Então, esse fruto deve estar crescendo e aumentando cada vez mais em nossas vidas. Então, deixa eu terminar aqui. Gente, eu estou esticando demais, Márcia. Então, na pregação do Larry no domingo, ele leu alguma coisa que me tocou muito. Eu não sei se as pessoas do presencial gostaram tanto quanto eu, mas ele leu um texto, eu vou fazer bem resumido, do inglês Thomas Watson, que ele fala sobre testes do amor a Deus. Então, esse é um teste que você pode fazer para você mesma, para medir mais ou menos seu amor a Deus. Então, ele escreveu isso em 1660. Então, isso já tem quase 400 anos. Então, primeiro, a meditação. A primeira prova do amor é a meditação da mente em Deus. Aquele que está apaixonado sempre tem seus pensamentos voltados para o objeto de seu amor. Aquele que ama a Deus é levado à contemplação de Deus. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmos 139, 18. Os pensamentos são como viajantes na mente. Deus é o tesouro. E onde está o tesouro, aí está o coração e a mente. Assim, nós podemos testar nosso amor a Deus. Em que nos concentramos os nossos pensamentos? Podemos nos dizer que ficamos felizes da vida quando pensamos em Deus? Você fica feliz da vida quando pensa em Deus? Então, pensa bem. Número 2, comunhão. A próxima prova do amor é o desejo pela comunhão. O amor deseja familiaridade e relacionamento. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Duas pessoas que se amam estão constantemente conversando um com o outro. Eu acho que todos nós já vimos casais, né, apaixonados, sempre conversando. A gente lembra nos tempos antigos também, no nosso namoro. Então, se nós amamos a Deus, nós vamos ter encontros com Ele. Ele fala conosco em sua palavra e nós falamos com Ele em oração. Assim, examinamos o nosso amor a Deus.
nós desejamos a intimidade da comunhão com Deus, eu estou me esforçando para continuar ligada à videira através da comunhão com Deus? Ponto 3. O terceiro teste. Tristeza. Outro teste do amor é a tristeza. Onde há amor a Deus, há uma tristeza profunda pelos nossos pecados cometidos contra Ele. O coração que arde em amor derrama-se em lágrimas ao deixar a outra pessoa triste. Ai, como eu poderia abusar do amor de um Salvador tão precioso? O meu Senhor sofreu muito sobre a cruz. Por que eu vou fazê-lo sofrer outra vez, pecando vez após vez? Assim testamos o nosso amor a Deus. Nós choramos as lágrimas da tristeza piedosa, nós lamentamos a nossa dureza contra Deus, o nosso abuso da sua misericórdia, o fato de não multiplicarmos os nossos talentos. Pense bem nesses testes do amor a Deus. Depois que o Larry fez essa pregação no domingo, isso me tocou muito, eu me senti faltando em muitos sentidos. E reconheci o quanto eu tenho que amar mais o meu Deus. Então, semana que vem a gente vai estudar sobre o primeiro e talvez o mais importante fruto, que é o amor. Então, eu vou pedir a Márcia para ler para a gente, seja grande o bastante. Não sei se todo mundo leu isso. E se você quiser acompanhar, está no finalzinho do primeiro capítulo, mas isso também tem muita coisa para a gente refletir e pensar. Então, eu vou deixar a Márcia ler isso. Boa noite, irmãs. A passagem, o texto está na página 27. Vamos ler. Seja grande o bastante para viver a vida que Deus lhe deu, sem ser atingida pelo egoísmo nem pela avareza. Mantenha-se livre de hábitos tolos que a escravizem. Seja grande o bastante para suprir sua maior necessidade. Seja grande o bastante para falar a verdade e praticá-la. Conserve seus ideais mesmo que os céus venham abaixo. Não espere recompensa, mas seja rápida em oferecê-la. Seja grande o bastante para atender ao mais humilde apelo. Seja grande o bastante para sorrir quando tudo ao seu redor, seu mundo verdadeiro, se desfaz no pó. Tenha coragem o bastante para lutar quando seus amigos duvidam de você. Seja grande o bastante para conservar a confiança e a fé. Seja grande o bastante para que os anos que se sucedem não a encontrem lastimando-se pelos anos que já passaram. Seja rápida o bastante para livrar-se dos preconceitos que a amarram. Seja grande o bastante para conservar a mente aberta. Seja grande o bastante para dizer, eu estava errada. Seja tardia para ofender, mas rápida para perdoar. Deixe que a piedade, a justiça e o amor despertem em seu coração. Seja grande o bastante e bastante bondosa para viver. Amém. Amém.